Boa tarde para todos. Vamos começar a nossa tarde, invocando nesse instante, a nossa prece. Como em todos os trabalhos da nossa casa, a gente faz uma prece. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, pedir a Deus que nos abençoe através desse mestre querido, que a gente possa passar uns instantes agradáveis, tranquilos, que as bênçãos de Jesus possam recair sobre todos que aqui nos achemos, os encarnados e os desencarnados, e aqueles que estão nos acompanhando através da internet, possam formar conosco um núcleo de amor e luz, permitindo que a nossa casa seja iluminada, seja o porto seguro para todas as criaturas necessitadas que batem à porta. Obrigada, Senhor. Envolva-nos em paz. Abençoe o nosso pensamento, o nosso raciocínio, para que a gente possa entender e gravar na nossa memória espiritual tudo o que nós iremos estudar juntos nesta tarde. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades. Abençoe nossos familiares e entes queridos que ficaram lá na nossa casa, e que os amigos espirituais possam receber de todo o coração o nosso amor, a nossa vibração e a nossa gratidão por nos reunirmos nesta tarde. Paz a todos, luz a todos, que assim seja. Bom, hoje nós recebemos lá em casa um pedido de um querido filho do coração que estudou com o nosso filho, que está internado. Ele mora nos Estados Unidos, teve um piripaque, coitadinho, tem 47 anos, novinho, teve um piripaque. Eu acho que deve ser por causa da vacina Janssen, porque depois que ele teve a vacina, que tomou a vacina, ele ficou com miocardite. Então, e agora ele teve um probleminha a noite passada, desmaiou e foi levado em ambulância para o hospital, internaram ele na UTI. Acho que ele vai precisar fazer um procedimento, eu não me lembro o nome assim, mas eram uns catéteres que eles colocam, porque está com uma arritmia muito brava, Deve ser fruto desse veneno que está todo mundo tomando por aí, Que todos nós tomamos e continuam, tem gente que ainda continua tomando. Bom, então nós vamos resolvi falar sobre a prece, por causa disso, sobre a oração. E existem 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo desse tema. O 27, que é Pedi e Obtereis, e o 28, que é a coletânea de preces espíritas, É um modelinho que nós temos de todos os tipos de oração que a gente precisa nas aflições da gente, E o plano espiritual trouxe um modelo, depois de um prefácio da explicação. Mas o Pedi e Obtereis, que é o capítulo 27, ele nos fala primeiro nas qualidades da prece. As qualidades da prece a gente encontra nos evangelhos, porque diz assim, são palavras de Jesus: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Em vossas orações, não façais longas repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de pensais.
antes que pensais. E isso está em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Depois nós encontramos em Marcos também, outro no 11, 25 e 26, quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe para que vosso Pai também perdoe vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Isso aqui é bem daquela lei divina que é dando, que você recebe. É isso que ele está falando. Se eu perdoar o meu irmão, o meu Pai também vai me perdoar, certo? E outra coisa, as qualidades da prece, quando ele fala assim, entra, fecha-te no teu quarto. O que é o quarto? É o lugar da nossa intimidade, onde a gente fica à vontade, você se troca, você deita, você fica em momentos sozinho. E o nosso quarto, em realidade, é o nosso coração. Quando Jesus se refere para a gente orar, para a gente fechar no quarto. Você pode estar com um monte de gente aqui, mas você fecha os olhos, desliga as tomadas exteriores e você, Eu, por exemplo, eu posso estudar, o meu marido pode estar assistindo televisão, eu estou ao lado dele lendo um livro, eu nem me atrapalho, eu fico lá firme, lendo e não me atrapalho com o barulho da televisão. Então, isso tudo é o quê? É exercício, viu, gente? No começo atrapalha, mas depois você acostuma. E ele também contou uma historinha, Jesus, falando de dois espíritos, duas pessoas que foram orar. E um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, rezava assim, enaltecendo as suas qualidades, Graças vos dou, meu Deus, porque não sou que nem esse publicano aí, que são ladrões, injustos, adúlteros. Eu pago meu dízimo, eu sei que falou um monte de coisa, enaltecendo a sua pessoa e julgando o outro. Então Jesus fala, o publicano estava lá, e ele fala o quê? Ele fala assim, bem lá fora, bem próximo, nem olhando para cima, e falava, pondo a mão, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, mas me abençoe nesta hora, Então o que acontece? Acontece que Jesus fala, o publicano saiu daqui mais abençoado que o outro, que enalteceu as suas virtudes, Então, em realidade, o que é orar? Quando eu oro, eu emito uma força do meu pensamento, certo? Só que, quando a gente escuta alguma coisa, o som, a capacidade do som é dentro da nossa atmosfera, Você liga o rádio, então, onde estiver esse rádio, vamos falar assim, no celular, onde tiver, porque os satélites estão lá em cima, mas é tudo dentro do quê? Dessa atmosfera nossa. Então, a gente pega todas as estações, agora o pensamento não. O pensamento, a gente tem que pensar como se tudo, o universo inteirinho, esteja mergulhado num fluido, que é o fluido universal, que é igual, vamos dizer assim, está além da camada da atmosfera. Então, nosso pensamento, ele não se perde, ele vai longe. Ele encontra alguém que pode estar encarnado no outro planeta, mas ele chega lá, demora um pouquinho, mas ele chega lá. Então, o que vai dar a tonalidade desse pensamento? É a minha vontade e o meu fervor, A minha força, a minha fé, E a vontade que eu tenho, que aquilo chegue, E a minha fé que impulsiona esse pensamento. Tem um caso do doutor Bezerra, que ele conta, que o Santo Antônio recebeu um pedido de uma devota da igreja para ele, E essa devota, ela tinha vamos dizer assim, merecimento, porque tudo na vida tem que ter um merecimento. E essa devota pediu para Santo Antônio. Mas Santo Antônio estava muito ocupado com outras atividades, então o que ele fez? Era caso de doença, um pensamento
conversou com Santo Agostinho, desculpe, Dr. Bezerra de Menezes, eu estou com Santo Agostinho na minha cabeça, Dr. Bezerra de Menezes. E aí falou para ele assim: Bezerra, vai lá e atende essa moça, porque ela tem merecimento e eu agora não estou podendo ir lá atender. Então veja, a intercessão, o pensamento dela, com a força, com a vontade, com aquela fé que ela tem no Santo Antônio, chegou em Santo Antônio. Santo Antônio era intercessor, mas ele não podia deixar ela sem vamos dizer assim, sem atendimento. O que ele fez? Ele chamou alguém que poderia atendê-la melhor que ele naquele momento. Então veja assim, tudo isso obedece leis divinas. Não é porque Santo Antônio autorizou que estava fora das leis divinas, não. Tudo isso é permitido porque existem essas leis universais de Deus, que é a lei da transmissão do pensamento, né? Então, a eficácia, eu não vou orar, Deus nunca me concedeu nenhum pedido, nem nada. Não é assim que a gente fala? Porque eu vou orar, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai me dar, não é? Não é assim? Quantas pessoas já chegaram na minha vida aqui e falaram assim: Silene, reza por mim, viu? Porque Deus te escuta, a mim não escuta. Esquece que quem carrega um vidro de perfume, a mão que carrega um vidro de perfume é que fica coberto, perfumado, não é? Então, em realidade, o primeiro, quando a gente vai dar passe, o primeiro que recebe sou eu. Eu vou transmitir, então eu tenho que estar bem ligadinha, porque se eu vou transmitir aqueles fluidos salutares, esses fluidos salutares vão me atravessar e depois eles vão para frente, não é? Então é natural que a gente comece a analisar as coisas como elas devem ser, para a gente ser, não é falando um monte de coisa, não é gritando. Olha, Jesus falou: você fecha, entra no seu quarto, fecha a porta. Então você lá, em segredo, vai rezar, em segredo. E não precisa ser muita coisa, porque o paizinho Hugo, ele falava pra gente assim, São Benedito, acho que é São Benedito, um preto velho, ele disse, levantava de madrugada, olhava para o céu e falava: Nhô, nego velho está aqui. Mas ele falava com o quê? Com o coração, com a força da fé, né? Não precisava gritar nem nada, porque a vibração dele ia longe. Então, a eficácia da prece, ela funciona assim. Um pai, aqui, por exemplo, com um bebê, uma criança que está começando a andar, engatinhar, mexer nas coisas, ele vai chamar atenção, ele não vai permitir tudo que o menino queira fazer, ele vai censurar determinadas coisas. Então, a mesma coisa a lei divina, não é? Se eu peço ganhar numa loteria, não está na minha programação reencarnatória ganhar na loteria, porque a gente não nasce assim, vou jogar você lá. Não, é tudo programadinho. Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quantos anos eu vou viver, qual é a minha profissão, qual é o meu objetivo da vida, está tudo. É lógico que o dia a dia, eu tenho meu livre-arbítrio, vou seguir ou não. Se eu seguir aquela minha programação que eu estudei, que a gente analisou junto, né, aceitou, vai ser mais fácil a minha vida. Agora, se eu cheguei aqui e fiquei, que pode as meninas engravidar com 15 anos, não estava. Imagina se está numa programação reencarnatória, uma menina de engravidar com 15 anos, com 11 anos. Não está na programação, né? Então é uma escolha, é um espírito já antigo que está no corpo de menina, mas que fez uma escolha na vida dela. É por isso que os pais precisam educar seus filhos. Educar e ensinar mais de perto e ver o que o filho, com quem que ele anda, o que ele faz, né? Mas esse é assunto para outro. Nós estamos estudando a força do pensamento. Então, quando eu for orar, se eu preciso algo, se eu estou doente, por exemplo, não adianta falar assim: Senhor, me tira essa doença de mim. Não.
Eu tenho que vir a falar o quê? Senhor, por favor, me dá uma intuição que médico devo procurar. Vai ter, você vai encontrar isso, você vai ter essa resposta lá logo. For ao médico todo, então tem que fazer um monte de tratamento chato. Nunca esqueci, Senhor, me dá força para eu superar esse momento difícil. A força vem imediatamente, porque eu estou coerente de me auxiliar, a minha cabeça, meu raciocínio está raciocinando de uma forma positiva. Né? Porque se eu merecer a cura vai aparecer. Mas se eu ainda estiver doentinha, se eu preciso ainda daquela coisa, daquele momento difícil, vai ficar um pouco mais. Outra coisa também que fala da eficácia da prece, né? Por exemplo, isso está no Evangelho, é uma historinha do Evangelho que eu acho muito interessante. Um homem está no meio do deserto e ele está muito sedento, né? Precisando de água, e aí ele está quase, né, já passando mal, não tem forças, tal. Ele parou numa bifurcação, tinha 2 lugares para ele seguir. E aí ele fala, caramba, não sei qual seguir. Então se essa pessoa for religiosa, se ela acreditar em Deus, ela vai falar assim, Deus, Senhor, me ajude a escolher o lado certo. Aí ele escuta uma voz que fala assim para ele, levanta, né, e anda, vai por esse lado aqui. Ele escuta essa voz na intuição, ele não sabe se é a cabeça dele, se é alguém que intuiu. Aí ele pegou e foi pro lado da intuição dele. Aí mais à frente ele encontrou um riacho, e ele então teve mais força ainda para chegar a descidentar. Se ele for uma pessoa crente, ele vai falar o quê? Graças te dou, meu Deus, por Senhor me inspirar a tomar o lado certo para eu chegar até aqui. Agora, se ele não for, ele vai falar, caramba, mas que sorte que eu tive que não fui por outro lado, que eu vim por esse aqui, e olha, encontrei o rio, nossa, mas que beleza, como eu sou inteligente. Depende, né? Os dois podem ter tido a mesma intuição, mas cada um vai reagir de um jeito, tá? Então é isso daí que a eficácia da prece funciona. Depende do como você pede, qual é o seu merecimento. Outra coisa, eu estava falando ali do que se recebe, e é interessante isso, porque quando a gente age bem com alguma pessoa, essa pessoa tem um anjo da guarda. Você angariou um amigo espiritual. Por quê? Porque você auxiliou aquele que ele estava precisando naquele momento. E naturalmente, muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, intuídos a chegar até ali, não é? Então, tem muitas historinhas bonitas do Divaldo, que agora está vindo aqui na minha cabeça, que vai evocar isso daí. Mas outro assunto interessante desse capítulo, do 27, é você rezar pelos mortos, né, fazer prece pelos mortos. Tem muita religião que não faz prece para suicida nem para outro, nem para outros mortos, porque eles acham que não. Mas o espírita sabe que as preces chegam e que tanto faz tá vivo na carne como vivo no mundo espiritual. A vida é uma só. Os momentos são diferentes, né? As encarnações são momentos naquela vida universal que a gente tem, a vida infinita, a verdadeira vida. É ela que, né? A gente tem várias encarnações, várias vezes você volta, tal, né? Então, o que eu queria dizer a vocês é justamente isso. Eu estava pegando o livro Céu e Inferno, tem os espíritos sofredores ali. Procurei, mas não consegui encontrar. Mas eu me lembro que eu li uma vez um espírito dos sofredores, que ele foi evocado, era conhecido de um dos membros da Sociedade Espírita de Paris, foi evocado. E ele estava muito difícil na primeira encarnação, na primeira evocação.
E Kardec prometeu que ia vibrar por ele. Ele fez outras mais curtas, mas a última encarnação que Kardec coloca no livro, ele fala assim no finalzinho: eu agora, com as preces que vocês fizeram para mim, os meus problemas continuam, mas eu fiquei fortalecido para superar esses momentos. Me sinto melhor, já não estou tão revoltado, já estou bem mais calmo, de maneira que vocês continuem usando, porque está me auxiliando. Então, é bem isso aí que a gente tem que analisar, que a gente precisa vibrar sempre amor. Outra coisa, a gente acha que para eu fazer prece eu tenho que parar, colocar de joelho, ou então fechar a porta do quarto. Não é assim. Acho que a gente foi buscar água. Esqueci de pegar. Não é assim. Qualquer coisa útil que a gente faça é uma prece. Você faz alguma coisa com alegria, é uma prece. Você está ligado com o teu anjo da guarda? Não é? É assim que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, veio aqui um pensamento de alguém. Estou ali fazendo comida, estou fazendo alguma coisa. Estou no escritório, estou trabalhando. Qualquer momento. Eu não vou fechar o computador, eu não vou parar de fazer o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. Eu vou só fechar os olhos e dar fazer uma oração para aquela pessoa. Que 30 segundos. Não precisa ser mais nada do que isso. Deixar uma vibração boa. Deus abençoe fulano de tal. Obrigada, viu? Então, eu acho que nesse ponto eu quero contar uma história e terminar aqui esse livrinho do Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. Olha, está todo manipulado, manuseado. O nome da historinha é Socorro do Céu. Então, o fazendeiro vai para a cidade e vai a cavalo, então passa por um atalho lá, de dentro da fazenda dele, na divisa da fazenda dele, no caminho. E aí, de repente, ele fala assim: nossa, nunca tinha reparado naquela casinha ali. Ele se sentiu atraído para saber quem é que estava naquela casinha. Aí ele pega o cavalo, estava fechada a porta da frente, ele dá uma volta. Quando ele chega atrás da casa, ele viu uma janela aberta, uma menina chorando, ajoelhada. E ele olhou para ela e falou assim: ó, menina, o que está acontecendo? Ela olhou assim para ele e falou assim: ó, meu pai morreu, a minha mãe está doente, eu tenho 4 irmãos, não tenho nada, nós estamos todos com fome, não tem nada aqui em casa para a gente comer. E eu estou fazendo uma oração para Nossa Senhora me ajudar. Aí ele fala assim, ele era um homem bom, mesmo austero, mas era um homem bom. Ele pega a carteira, tira um bom dinheiro e fala assim: ó, pega esse dinheiro aqui, vai, compra os remédios para sua mãe, compra as coisas para você fazer comida para casa. E ela agradeceu ele e tal. Ele pegou, saiu, mas ele não andou 200 metros, porque ele não viu movimentação nenhuma, ele voltou lá. Encontrou a menina outra vez ajoelhada lá. E ele falava para a menina assim: mas a menina, o que você está fazendo aí parada? Eu já não te dei o dinheiro que você precisava fazer as compras. Ela virou e falou assim: é que eu fiz a oração pedindo socorro e o senhor veio, então agora estou agradecendo Nossa Senhora por ter mandado o senhor aqui em casa. Então veja bem como é que funciona a prece. Aí o Richard Simonetti estuda, eu gosto do jeito dele estudar, porque ele é muito sucinto e rápido e rasteiro, né? Bem assim. Então ele diz assim, que a oração nos auxilia sobre 2 pontos verdadeiros. Primeiro, objetivamente, como ele fez com a menina, né? O socorro veio, ele deu o dinheiro que ela precisava, então já chegou ali, né, a pessoa que pudesse ajudar. E subjetivamente, em que nos falam pelos condutos da intuição, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade,
para enfrentar trechos difíceis e incontomáveis do caminho. Ele fala assim: quem me informe, o Richard Simonetti, porque ele era presidente de sempre, ele estava sempre com o pessoal perguntando para ele: meu problema é sono, viu, Richard? É só ensaiar a oração e eu sinto uma insuperável lassidão. Adormeço de imediato. Deve ser o meu obsessor, né? Aí ele falou assim: mas quando você ora? Ele falou: ao deitar. Tá explicado. Normalmente vamos para a cama quando estamos sonolentos. Fica difícil até pronunciar o Pai Nosso. Aí a gente começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado. Quando chegou o santo nome, já dormimos, né? E antes de evocar o reino de Deus, entramos no país dos sonhos. Mas não foi só os sonhos do obsessor, não, foi os seus sonhos, ele fala, né? E ele diz que nesse particular não é recomendável a repetição de fórmulas verbais, que transforma a oração em mero exercício vocal. Então, o gesto é você conversar com Deus, para prestar atenção naquilo que você fala, né? Jesus começa explicando o fundamental. Devemos ver em Deus, nosso Pai, dirigindo-nos a Ele com a veneração e o respeito de quem santifica o seu nome. E termina: assim seja, né? Exprimindo a disposição que deve estar sempre presente em nós, no sentido de cumprirmos os desígnios do Senhor, quer dizer, as leis divinas, certo? Bom, Jesus define na própria oração dominical os desígnios do Senhor, nos tópicos que aborda, dentre os quais destacaríamos a intransferível necessidade de superarmos mágoas e ressentimentos, ao perdão, tá? E também que é inconcebível reverenciar um pai querendo o mal aos seus filhos, tá? Então, uma das coisas que Jesus ensina também, está deixando me levantar em Lucas, é que se a gente tiver alguém que você está magoado com ele, que você vai antes se refazer entre ele, depois de fazer oração, tá? Tem que perdoar antes. Não adianta eu fazer uma oração pedindo a Deus as coisas se eu não faço o que ele recomenda na lei, certo? É comum ouvirmos pessoas atormentadas a pedir que oremos por elas. Isso daí eu já falei para vocês aqui, né? Aí tem aqui, a oração é um grande remédio. Em situações assim, a pessoa deve simplesmente abrir o seu coração e conversar com Deus como o filho que pede um socorro do pai. Eu, por exemplo, eu sou viciado em bebida. Bebi a minha vida inteira. Sofro a doença, né, do fígado, no fim da vida, e falo assim: mas Deus quis assim. Não é isso? Não foi a culpa em Deus? Foi Deus que me fez sofrer desse jeito. Errado. Nós é que fazemos, nós é que trazemos para nós a maioria, 90%, né? Eles falam. O Emmanuel fala que é 90% das coisas que nos advêm são nossas escolhas nesta encarnação. 10% está na programação, são fatalidade, mas a maioria não. Então, primeiro, o autólatra confessa que está em erro, nessa liçãozinha assim, que ele faz a prece: Senhor meu Deus, eu sei que eu estou errado, que a bebida é uma perdição, que estou comprometendo minha saúde e meu futuro, mas não consigo vencer o vício. Senhor, vós que tudo podeis, amparar esse filho transviado, ajudai-me a deixar esse poço de perdição. Então, primeiro, ele vê que ele é o culpado mesmo, que ele que está em erro. Segundo, ele reconhece que o álcool está destruindo a sua existência.
Terceiro, sabe que Deus pode ajudá-lo. Quarto, dispõe a combater o vício. Então, ele vai encontrar ajuda espiritual para ele superar esse vício. Ele que fala assim, Deus, né? Deus aqui que me mandou essa doença, ele está simplesmente, se ele tivesse, ou em outra oportunidade um pouco mais cedo, ele tivesse falado, Senhor, ajuda-me a deixar esse vício, ele ia ser ajudado. O problema é a gente ter força de vontade, né? Segunda-feira eu vou começar o meu regime. Aí chega segunda-feira, tem o resto do bolo do aniversário do domingo. E aí vai assim, eu vou começar amanhã. Vou comer mais um pedaço do bolo. É assim que a gente faz. Então, em realidade, o que é? Falta a vontade. A vontade é o motor do espírito. A vontade é que faz você se mexer. Tem gente, por exemplo, que está sempre se movimentando, mas é a vontade, ela não pode ficar parada sabendo um outro sofrer ali, um outro ter necessidade ali. A casa espírita tem um grupo de pessoas que visitam os doentes, que vão lá fazer evangelho, ensinar a fazer evangelho, vão rezar junto. Então, em realidade, a oração, eu escutei como é que eu vou falar assim? Uma pessoa que comenta, um comentarista, de política, que perdeu o filho dele faz uns 2, 3 meses em acidente, e ele falou assim, se a gente não tiver Deus no coração, se a gente não, porque tá um negócio de cortar, Deus na família, essa coisa. Então ele fala assim, se a gente não tiver Deus, não fizer uma oração, você não aguenta. Tem momentos na nossa vida que a gente não aguenta, não dá para aguentar. Deus é a nossa força, a oração nos auxilia. Então isso é para tudo na vida, tudo. A gente pode pedir tudo que você quiser, tá? Mas você tem que fazer por merecer. Eu tenho que fazer uma prova no vestibular, tá? Estudo. Eu chego lá, eu fico nervoso porque eu preciso passar na faculdade que não é paga, que é do governo. Então o que eu faço? Eu faço uma prece. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos, viu, gente? Eu morava no Rio de Janeiro e eu precisava entrar na escola normal. Então eu fiz a prece. Porque eu tinha estudado, eu falei, Senhor, fazer com que eu lembre, que eu esteja calma e me lembre do que eu estudei. Então, graças a Deus consegui, eu me formei na Carolina Dutra. Então, é assim, se a gente fizer por merecer, não adianta nada eu não estudar e falar, Senhor, me ajuda a passar. Não adianta, eles não vão poder fazer milagres. Me lembro uma vez que o mentor espiritual da família, ele falou para minha mãe, Patrícia, vai estudar, estuda. Preciso que você estude para determinados assuntos. Por quê? Porque se ela não dominar nada do assunto, ele não adianta, ele não vai poder procurar nas reminiscências dela fluir aquilo lá. O estudo, gente, o Espírito Verdade fala no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele fala lá, espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento. Mas o segundo ele fala, instruí-vos. Porque se você não se instruir, não souber, no Evangelho nós estudamos hoje o quê? O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, falando sobre oração, depois nós a transmissão do pensamento, falamos sobre o quê? Desculpe. Falando sobre isso. Desculpe, eu ri um pouquinho. E também para a eficácia da prece. Quando que ela é eficaz? Então, você tem que entender esse mecanismo. Se você não entender o mecanismo, você vai ficando, Pai Nosso que está no céu, e não vai parar nisso, achando que é só rezar Pai Nosso.
Mas a gente está entendendo que a gente não é só falar, repetir a frase. A gente tem que conversar com Deus. Por quê? Porque eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando. Quando vem alguém aqui e faz uma prece, tem um livro de André Luiz, que ele fala, o mentor dele fala para ele, você acompanha a prece que a Ismália vai fazer. Não é a Ismália não, é um outro ponto. Acompanha a prece, repete o que ela está falando em pensamento, para você estar na sintonia. Então é isso que a gente tem que fazer, entrar na sintonia, acompanhar a prece que você está ouvindo, né? Tem que ser inteligível, você tem que ver, tem que compreender e acompanhar a prece que você está ouvindo, para você estar ali junto, né? Unindo pensamento com pensamento para atingir os objetivos da gente estar em uma reunião, prestar atenção. Muita paz a todos, nós vamos convidar os médiuns passistas, obrigada pela paciência, gente. Só nos resta externar nossa gratidão a Deus, nosso Pai com infinita misericórdia, carinho, ternura, amor com toda a criação, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, agradecendo a sua oportunidade sublime de estar nesta casa, ouvindo a mensagem do Evangelho, esse banquete de luz que nos fortalece o coração e a mente para o prosseguimento da jornada. Agradecer aos médiuns trabalhadores, que eles possam ter perseverança até o final. Agradecer a Silene, que preparou a mensagem com tanto carinho, com tanto amor. Pedir por ela, os seus familiares, que ela tenha saúde, que lhes dê a sustentação para que ela esteja conosco. Agradecemos a cada um que aqui esteve, trazendo sua vibração de carinho, de amor, de alegria, de paz, a nossa gratidão. Se nos permite pedir, Senhor, pedimos por toda a humanidade, essa humanidade sofrida, que ainda não aprendeu a prática das suas lições sublimes. Pedir pelo nosso Brasil, pelos governantes, por todos os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, aos nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, a todos indistintamente, Senhor. A Selene falava da prece, que a gente pode pedir o que a gente quiser, mas a gente tem que ter merecimento, né? Diz que um cidadão orou fervorosamente para Deus e Deus apareceu para ele. E ele tinha muitas dúvidas com relação à vida. Ele pensou, agora eu vou aproveitar, né? Que Deus está diante de mim e eu vou tirar minhas dúvidas. Aí ele perguntou para Deus: Deus, o que é 1000 anos para o Senhor? Aí Deus lhe respondeu: 1 minuto, meu filho. Aí ele perguntou: Deus, o que é 1 bilhão de reais para o Senhor? Aí Deus lhe respondeu: 1 centavo, meu filho. Ele falou assim: Deus, me dá 1 centavo. Aí Deus lhe respondeu: espera 1 minuto, meu filho. Então na antiguidade a gente pensava que Deus era vingativo, colérico, caprichoso. E com a evolução do pensamento, hoje nós entendemos que Deus não tem esse sentimento. Isso é coisa dos homens em evolução. Deus é todo misericórdia, amor, justo, soberanamente justo, mas bom. E Ele é todo carinho, todo amor, toda bondade. E tem uma poesia que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o autor, ele enaltece algumas obras de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, uma máquina, a gente está vendo a obra do homem. Quando a gente vê a natureza, alguma coisa que é obra de Deus, a gente não está vendo Deus, a gente está vendo a obra de Deus, embora Deus esteja por toda parte. Então, essa
poesia enaltece algumas obras do Criador. E como faz tempo que eu não declamo ela, eu pedi a vibração de todos. O nome dela é Quem Foi Que Fez, de João de Deus Limeira. Diz assim: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz resplandecente cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento, os orbes gigantescos em deferecimento, o átomo, a nebulosa, a Mero, o serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que tudo vivifica. Quem foi que foi o vento, a chuva, o raio, o trovão, a primavera, o outono e também o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez da largata surgir uma bela borboleta, o esperto gafanhoto, os formosos roxinol, surgindo a alvorada nos clarões da luz do sol? Quem foi que fez as feras bravas e o terno passarinho, asa dos insetos, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tarde do elefante? Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o formoso corcel, a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os anjos tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime, ilimitável, me ponho de joelho e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição? E até o perdão, quem dá sem pedir nada e paga sem dever nada, que tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tamanho poder? Eu pergunto a outras vozes: quem podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que as bênçãos de Deus protejam todos nós. Deus nos abençoe.